Sejam bem-vindos ao Autodesk Experience Brasil. Hoje vamos tratar sobre o Little BIM, uma abordagem da engenharia estrutural. Eu sou o Lee Chong, sou engenheiro civil, Expert Elite e Group Network Leader. Esse tema ele é um item bastante inovador, no qual nós vamos tratar aqui e vamos ter como objetivo os seguintes itens: diferença do BIM para o Little BIM, interoperabilidade entre softwares com normas brasileiras, projeto estrutural tradicional advindo do BIM e o CAD ainda é necessário e é BIM. Vamos tratar do nosso primeiro objetivo, que é a diferença do BIM para o Little BIM. Primeiramente, vamos falar sobre esse acrônimo, né? O BIM, que entre tradução livre, né, nós podemos dizer que é a modelagem da informação da construção. E ela, já há algum tempo, vem trazendo, né, vem mostrando os benefícios do que seria essa modelagem da informação. Entretanto, esse processo, por ser bastante encadeado, gera outras formas de trabalho e é onde nós vamos tratar aqui o que seria essa pequena parte do BIM. Vamos entender um pouquinho da modelagem da informação da construção, mas vendo a parte de processo. Muito importante, já que nós estamos falando não só de uma nova maneira de trabalhar, não tão nova assim, mas também um item no qual a gente precisa necessariamente ter a tecnologia associada às pessoas, né, que vão estar atreladas a um processo, e o processo propriamente dito, no qual nós vamos tratar aqui rapidamente, que é o próprio ciclo de vida de uma construção. Então, inicialmente, no campo das ideias, fazemos o planejamento, os estudos de viabilidade, até termos efetivamente a certeza que ele vai sair do campo das ideias para a parte projetual, papel, e posteriormente a construção, que é a terceira etapa no qual nós estamos vendo aqui. Então, planeja, projeta, constrói, e depois a maior parte do tempo da construção é o seu uso, que é a operação. Dessa forma, isso constitui, de uma maneira geral, o ciclo de vida da modelagem da informação da construção. Mas o que a gente tem em termos de usabilidade disso daqui? O BIM é para todos? Então, vamos fazer uma pequena comparação. Primeiro, o BIM, ele lida com multidisciplinas e equipes colaborativas. Ele foi proposto para o ciclo de vida completo, desde a concepção da ideia, né, da própria edificação, até a sua operação. Segundo, né, nós temos dentro do planejamento a execução do BIM, como que ele deve ser realizado para que as equipes colaborativas tragam o máximo de eficiência aquilo pelo qual elas se proporam. A modelagem da informação, ela é propositalmente feita para complexidades, para detecção de interferências prévias, que é o nosso Clash Detection. Por causa da colaboração, uma coordenação 3D, ela é exigida. Conforme você tem a complexidade, o uso de um ambiente comum de dados, um Common Data Environment, é obrigatório. E dependendo do seu uso dentro do ciclo de vida, normas de classificação são necessárias. Podemos tirar como exemplo, né, as normas Master Format, tá? Nós temos o Uniformity, tá? E tantos outros, né, que vão ser aí aplicados para que a gente consiga, né, tirar o máximo de proveito da informação. É comum a disponibilização do modelo, aquilo que foi produzido, e existe a possibilidade do produto em 2D
geralmente quando há a respectiva exigência de informações mais tradicionais para aprovação em prefeitura, aprovação em corpo de bombeiro, ou as concessionárias de energia, de água e de infraestrutura. E agora a gente faz exatamente esse paralelo, que é o Little Bean. Então, enquanto de um lado nós temos multidisciplinas, equipes colaborativas, nós imaginamos o BIM para grandes escritórios, grandes empresas, e isso não é uma verdade absoluta. Porque desde que você tenha em mente os 3 pilares do BIM, que é um processo bem definido, que são os participantes entendendo o que devem fazer e tratar a tecnologia de forma adequada, você naturalmente vai trabalhar multidisciplinar. O Little Bean, então, quando a gente fala em construção de edificações, nós estamos falando de arquitetura, de estrutura e das instalações. Geralmente, cada uma dessas disciplinas, elas são feitas de forma isoladas, entretanto, não de formas separadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que não existe uma equipe multidisciplinar, mas você tem contextualizações multidisciplinares. E dessa forma, desde que pensado em que a arquitetura vai conversar com a estrutura e a estrutura vai conversar com as instalações, ter pequenas regras, né, simplificadas de interoperabilidade e de intercambiabilidade vai proporcionar o uso do BIM, só que nessa pequena escala, não no planejamento, no orçamento, na construção ou na gestão, né, dos ativos, mas simplesmente para aquele propósito que é gerar uma estrutura, uma instalação, uma arquitetura com essa possibilidade de detecção de interferências prévias, pode ou não ter, a possibilidade de uso comum de dados, pode ou não ter. Então, a comunicação via e-mail, a comunicação via link é muito comum no Little Bean, e a possibilidade de disponibilização do modelo, desde que acordado entre todos os participantes, que é exatamente o que consta dentro das regras simplificadas, porque eu posso ter tanto a minha modelagem via 2 dimensões, tanto quanto 3 dimensões, seja do modelo nativo ou seja de interoperável, tá? E geralmente no Little Bean a preocupação são com os produtos tradicionais, que geralmente são em 2D, plantas baixas, cortes esquemáticos, isométricos, né? E as suas representações apenas em planta. Então a diferença básica é que o Little Bean não só é para todos, para equipes menores, inclusive para autônomos, né? Ou seja, pessoas que fazem todo o escritório. Então, vamos usar aqui, né, de forma chula, o EUKIP, né? Então, o EUKIP, sim, faz BIM, desde que ele siga determinadas regras de aproveitamento dessas próprias informações, né, no qual vão estar aí entre todos, tá? Nosso segundo tópico aqui, né, entendido que o Little Bean é uma parte, né, mas que usa as premissas que nós conseguimos, né, vamos falar da questão da interoperabilidade. A interoperabilidade é uma troca, né, de informação, seja entre pessoas, sejam entre organizações, ou seja, entre softwares. E é exatamente nesse ponto onde a gente trata de 2 conceitos. O primeiro, que é a interoperabilidade, é a capacidade de um sistema de se comunicar de forma transparente ou mais próximo disso, com outro sistema semelhante ou não, tá? E dessa maneira a gente costuma, né, tratar no BIM do IFC, mas arquivos neutros dentro de estruturas já são conhecidos há muito tempo, né, como o SMXX,
que é do Advanced, tá? Nós temos outros tipos de formato de troca entre estruturas, né? Que necessariamente, tá? Não se tratava da modelagem da informação da construção. E a intercambiabilidade é uma operação que consiste na troca de informações específicas através de softwares distintos, sem a necessidade de configuração ou manipulação de arquivos pelo usuário final. Ou seja, o desejo de apenas transferir a informação necessária para quem vai participar desse processo da troca, tá? E também, né, a não necessidade da manipulação de arquivos pelo usuário final, modificando aquilo que foi feito inicialmente por quem o produziu, tá? E dessa maneira a gente pode substituir a palavra intercambiabilidade pelo uso do plugin. Como nós estamos aqui numa experiência Autodesk, o primeiro local onde a gente deve procurar o plugin é exatamente na appsautodesk.com, né, /pt-br, tá? Mas se procurar apps Autodesk, basicamente nós vamos encontrar, né, a nossa, a nossa localização aqui. É necessário cadastro, tá? Cadastro gratuito, mas basicamente, após aqui estar cadastrado, você pode buscar os produtos específicos no qual se quer, ou temas, né, como aço, né, como concreto, tá? Então existem tantos plugins gratuitos quanto os plugins pagos, né, que vão aí oferecer a possibilidade de você melhorar, né, o desempenho do seu próprio software no qual você está. Caso, né, não exista a versão que você está, por exemplo, a versão atual de quase todas as aplicações que está entre 2021 ou 2022, vão encontrá-las basicamente quando, né, se acessa a conta onde estão todos os seus produtos e serviços, seja de forma educacional, seja de forma subscription, né, que é de maneira comercial, e a partir disso, novamente, basta procurar, né, as respectivas atualizações, que elas vão ser feitas, né, mediante o acesso. O que é importante disso daqui? Que independente de qual que é o sistema que você pode utilizar, é possível, sendo internacional ou não, sendo atualizado ou não, a Autodesk permite que seja utilizado outros tipos de aplicações para que a gente agregue valor. Essa aplicação aqui, no qual vocês estão vendo as duas imagens, ela foi uma aula do Autodesk University em 2020, aonde foi aplicado uma planilha de Excel voltada para uma aplicação de estruturas, que é o Robot, tá? E podendo fazer, né, as verificações para perfis laminados, né, onde a gente tem a capacidade de avaliá-lo a compressão, a flexão simples, a flexão composta, e sim trazer as respectivas normas enquanto o software não traz, né, essa capacidade, o que não nos inviabiliza. E uma das características nos quais nós vamos tratar um pouquinho na sequência da aula, que só porque o software, né, que se usa não tem a norma brasileira, ele não vai ser inviabilizado, e eu vou mostrar essa razão. Então, novamente, fazendo aqui, né, o respectivo compartilhamento, nós podemos verificar que é um site da Autodesk, é o link que aí está, tanto o vídeo de dicas e truques, né, para o uso das normas, como a apresentação e como o passo a passo estão disponíveis para você que tem interesse em conhecer, né, como que isso é desenvolvido. E dessa forma poder expandir, né,
um pouquinho para quem tem ou assinatura específica ou assinatura por meio de uma coleção, que a gente chama, né, o AEC Collection, né, Arquitetura, Engenharia e Construção, que vai trazer uma gama de softwares, né? Na verdade, 21, tá? Não vou entrar aqui na questão do valor, mas, por exemplo, o que, que é importante saber o que, que ele permite. Já que a gente está falando em estruturas, a gente vai falar, né, dos softwares voltado à análise de uma maneira geral, que é o Robot, o Structural Bridge Design, né, o Advanced Steel e todos os outros atrelados, como o Revit e o AutoCAD. Caso se pense em infraestrutura, já que nós falamos do Structural Bridge Design, nós temos o Civil 3D e o InfraWorks, né, que vão trazer os elementos, né, de modelagem. E para o acompanhamento, o planejamento, se for o caso, nós temos o Navisworks Manager, tá? E para quem vai acompanhar, o Navisworks Freedom, tá? Essa, então, é a tecnologia. Notem que, quando eu fiz o primeiro objetivo que a gente falou do Little Bean, eu falei de tecnologia, falei que era necessário regras básicas, né? Ou pequenas características para que todos os participantes, né, tenham em si a troca de informações e assim consigam realizar o BIM, mas não o BIM estricto senso, né, como ele é colocado, com todas as possibilidades e todos os efeitos, né, que ele possibilita, mas sim aquele propósito específico e direcionado, no nosso caso aqui, um projeto estrutural vindo de uma arquitetura, seja de uma casa, seja de uma edificação residencial ou ainda uma industrial. Então, como o BIM ele tem três pilares, que é as pessoas, os envolvidos, que é a tecnologia, nós vamos falar agora dos processos, né, que é muito importante, né, que tendo a tecnologia, então todos os participantes vão usar Autodesk? Sim, vamos usar Autodesk. É possível que trabalhemos em versões diferentes? Sim, é possível. Há perdas de informação? Provavelmente por causa do avanço da tecnologia, mas é possível trabalhar de forma consistente? Sim. Primeira regra, né, que é exatamente testar como que se deve ser trabalhado. Então, vamos tratar sobre o nosso próximo objetivo, que é o respectivo, né, projeto estrutural tradicional advindo do BIM. Eu vou colocar aqui um diagrama, que é o nosso fluxo, e eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho aqui desses softwares da Autodesk. Então, nós temos o Advanced Steel, que é um Azinho azul, o AutoCAD, que é um A vermelho, o BIM 360 Docs, né, que é um ambiente comum de dados, um CDE, assim como o Autodesk Docs, tá? Então, pelo B e pelo D, e os respectivos softwares de modelagem, Revit e Robot. Revit para arquitetura e Robot para estrutura. A parte tradicional, né, no qual a gente fala, né, projeto estrutural tradicional, ele propriamente dito, ele começa, né, o início do meu processo é por meio da concepção. Aonde que sai uma estrutura? Bom, inicialmente ele vem de um modelo de arquitetura, podendo ter acessórios como topografia ou até instalações preliminares de infraestrutura, como fossas, sumidouros, elementos, né, que vão precisar, né, estarem presentes inicialmente na concepção, e ele pode vir, se for estrutura metálica, propriamente dito, do Advanced Steel, se ele vai vir da arquitetura, né, geralmente AutoCAD ou Revit, mais comumente em 2D. A modelagem ela pode ocorrer no próprio Revit, já que a gente está falando em elementos representativos, né,
próximos da realidade, então a gente tem que falar nas 3 dimensões. Entretanto, já é possível que a gente faça a mesma estrutura utilizando o robot. E a partir disso, nós vamos vendo o R em laranja até a parte do detalhamento. Opa, o robot, ele não detalha? Não. Ele faz rascunhos, ele não é preparado para isso. O precursor do Advanced Steel tinha-se o Advanced Concrete, né, que fazia o detalhamento para concreto, mas nas últimas versões ficou apenas com Advanced Steel. Então, a parte do detalhamento de concreto, ele pode ser feito no Revit, né? Se estamos falando, como a gente comentou, no Little Beam, documentações tradicionais em 2D, geralmente é no formato CAD, então DWG, DXF, no próprio software, né? E que a partir disso, desde que falado em BIM, é necessário, tá, a possibilidade da guarda desses documentos. Via de regra, um ambiente comum de dados, nós vamos ter aqui o BIM 360 Docs ou Autodesk Docs, né, que vai servir aí de repositório. Ok, e o Little Beam? Como que nós vamos tratar isso? Então, notem que esse processo linear da concepção até a emissão de peças gráficas, que é esse que nós estamos vendo aqui, e vão ganhando valor cada vez mais que é utilizado ou é interoperável os softwares, ele vai ganhando valor. Nós temos a mesma premissa para o BIM. E aí a gente nota que as etapas do processo diminuem. Então eu vou voltar aqui enquanto eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas. No BIM eu caio para 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Mas são etapas que vão segregar menos tecnologia. E essa menos tecnologia, ela já vai começar, né, por meio, né, do CDE. Então, quando a gente fala em BIM, necessariamente a possibilidade de utilizar um ambiente comum de dados é exatamente, né, o que nós precisamos para não perder a informação e todos terem o acesso ao tempo, né, que eles são atualizados. Então, aquele nosso modelinho de arquitetura que estava lá na concepção, pula a etapa, né? Ela já vai ser a minha matriz e a partir disso, né, a escolha do software pelo qual nós vamos evoluir. E muito importante pensar nisso daqui, porque na modelagem da informação aqui da construção, na modelagem aqui da informação da construção, nós temos o seguinte aspecto, né? Que tudo aquilo que nós vamos tratar, não só ele vai estar vinculado, né, ao meu repositório, como ele vai poder ser transferido entre os softwares. Daí o porquê de eu mostrar a questão lá dos plugins. E o que interessa para quem lida com estrutura é exatamente a validação global dessa estrutura e tudo aquilo que a gente pode proporcionar, que é saber exatamente se aquela estrutura é viável ou não. E dentro disso daqui, novamente, o detalhamento não é feito pelo próprio software de estruturas. Nesse caso, a gente está falando da Autodesk, e aí acaba recorrendo, né, para o Advanced Steel ou para o Revit e finalmente para o AutoCAD e para o Revit, chegando aí o nosso produto final, conforme eu falei lá no Little Beam, a possibilidade de entregar um modelo, então tem que ser em comum acordo, a possibilidade da entrega do memorial, também comum acordo, digo isso contratualmente, mas via de regra, as peças gráficas e os quantitativos são exatamente os produtos esperados, sendo BIM ou não BIM, tá? Vamos para alguns exemplos aqui, para quem está me assistindo e que é da cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui em cima, tá?
a cidade da música, né, modelada, né, pelo Robert e posteriormente, né, construído. Então notem que o modelo ele serve para a validação da forma, a validação global da estrutura e também da validação local dos elementos no qual são propostos, né, para a estruturação. São trabalhos multidisciplinares, tá? Lembrando que aqui eu estou falando do Little Bean no termo, né, propriamente dito, da nossa estrutura. E aqui embaixo a gente vai falar do Museu Nacional, ó, só aquela cobertura, né, que lembra aqui um lençol, tá, também modelada por ele. Caso queiram, né, ter mais informações, basta acessar o link que está lá disponível, né? Então aqui o Museu de Arte, são pequenos vídeos de 2 minutinhos, tanto para o Museu de Arte, eu vou passar aqui, ó, rapidamente, deixa eu só bloquear o som, como que ele foi construído a partir de curvas de níveis topográficas em CAD, transformados em grelha para o software Robot, testado, né, a simulação do vento e o seu comportamento gravitacional, e posteriormente, né, chegando aí o próprio efeito final, que é a sua construção. Assim como a cidade da música, né, no qual aqui o seu modelo, né, foi proposto, né, para vencer os vãos e posteriormente, né, a sua viabilização, tá? Seguindo basicamente, né, dentro aí das respectivas especificidades, né, a parte, né, de detalhamento feito em outros softwares e por outros escritórios. Então, o papel do especialista aqui é exatamente viabilizar, trazer, seja do CAD, seja do Revit, seja de um modelo, né, a possibilidade do aproveitamento dessas informações e aí sim possibilitar, né, a viabilização das estruturas que já estão construídas. E aí nós vemos assim, mas existem softwares nacionais, né? Softwares de terceiros. Eles entram aonde nesse fluxo? Bom, eles entram no fluxo do sistema da análise do cálculo de dimensionamento. Então, TQS, EBERIC, CIPCAD são os nossos tradicionais aqui para concreto, aço e estrutura mista, no caso CIPCAD. Mas eles foram produzidos para edificações do tipo reticulado, de barra, laje, viga, pilar, bem comportado. Edificações, prédios. Então, a necessidade, ó, desse nosso parceiro aqui, Robot, é exatamente para isso, tá? É possível ter um lançamento, seja CIP, seja EBERIC, TQS, envolvido nesses projetos? Claro que sim, mas a parte tridimensional, a parte que foge do contexto de uma barra, não é realizado em hipótese alguma por esses softwares de forma tradicional. Logicamente, existem várias maneiras, né, de se tratar em termos de modelagem. Então, isso depende, logicamente, do talento, né, do próprio indivíduo que vai estar modelando. Então, note que a experiência de trabalhar, né, com as ferramentas, né, da Autodesk propiciam não só trabalhar com essas ferramentas de terceiro, mas que o acabamento e a finalização dela nos permitem tanto no que não é BIM, né? Então, esse é o nosso fluxo não BIM em 7 etapas, e no fluxo BIM, né, em 5 etapas aqui, mas que vai, ó, novamente ter ele aqui presente quando eu tenho necessariamente estruturas não convencionais. Tá? Então, a participação dele é importantíssima. E não tendo a norma, Excel, planilhas auxiliares, que é o nosso hoje na área tecnológica, nossa calculadora manual, né? Então, trazer na mão seria trazer ao nosso respectivo Excel.
E ao nosso último tópico, o CAD ainda é necessário? Sim, ele ainda é necessário e ele é BIM. Por que que ele é BIM? Porque se modela a informação da construção a partir dele, ou ele é o produto final, que são as plantas, né, tradicionais em duas dimensões, como mostrado aqui da empresa, né, parceira, que eu tenho a grata, né, possibilidade de lidar com BIM e estruturas de uma maneira geral. Então, aqui, um projeto de um galpão, né, feito no Advanced Steel, né, detalhado nele, inclusive. Então, a perspectiva 3D traz a informação para quem o constrói, mas a planta tradicional 2D é para quem o produz. Aqui nós temos um projeto estrutural, tá? No caso aqui, uma estrutura específica, que é uma penitenciária, então, novamente, né, a perspectiva 3D trazendo aqui o respectivo aspecto tridimensional e o uso, né, básico de um software, né, de terceiros aqui para possibilitar as conferências, né, e as atribuições normativas exigidas pelo cliente, tá? Nós temos uma estrutura de alto padrão que utilizou aqui várias ferramentas, dentre elas o Robot e a ferramenta de terceiros, aqui no caso o TQS, estrutura metálica envolvido o Advanced Steel, envolvido o Robot, né, para a gente tratar aqui com alguns outros elementos, e também aqui, tá, note, tá, aqui uma cobertura metálica, no qual foi produzido, né, pelo Advanced Steel a modelagem. Depois ele foi conferido com um outro software, que é o CIP, tá? E dessa forma a saída, né, ela foi trazida em CAD. E dessa maneira nós temos, né, todo esse processo aqui envolvido. Então, a minha experiência, né, tanto como cliente da Autodesk, como também divulgador, é que o melhor caminho é ter um processo bem definido, ter regras estabelecidas entre todos os participantes e a tecnologia que seja compatível. E daí, sim, você vai conseguir resolver, né, o Little BIM. E, logicamente, com o aumento da sua maturidade e também a disponibilidade, né, de outros tipos de trabalho, pode se integrar no BIM com a tranquilidade, desde que entendam como funcionam os três pilares, né, do BIM. Tá? Eu vou ficando, né, com a aula por esse momento, tá? Perguntas e respostas, né, que queiram trazer para ser respondidas, eu peço para usar o fórum da Autodesk, né, por a linguagem ser em língua inglesa, em português é o fórum internacional. Como nós estamos falando de estruturas, o fórum, tanto do Robot e estruturas, tem esse nome, né, Robot Structural Analysis em português, e já está aqui exatamente o link para deixar, né, as perguntas e respostas, caso precise. Então, dentro do fórum Robot Structural Analysis em português, aqui, né, eu trouxe para vocês, tá, o caminho para trazer quais são as dúvidas, né, que vão precisar. Tá? Então, clicando nesse link, você vai deixar aqui, tirar as suas dúvidas, né, sobre a palestra e continuar conversando sobre o tema proposto, que é o Little BIM, né, mas para estruturas. Então, se você lida com estruturas, mas tem efetivamente a curiosidade ou quer aumentar a sua maturidade para lidar com arquitetura e instalações de maneira integrada e aproveitando ao máximo das informações, vem aqui no fórum e bata esse papo aqui que vocês vão ver que vale a pena.
Gostaria de agradecer, né? Opa, gostaria de. Cadê? Passar aqui. Opa, mais um. Gostaria de agradecer a todos vocês, né, que ficaram conosco, né, durante essa transmissão, que vai passar para vocês aí, no caso, ao vivo, né, no período de 23 a 24. E caso ainda tenham a curiosidade de ingressar num grupo específico, né, da Autodesk, por favor, não hesitem. Opa, cadê o meu grupinho aqui? Esse não abriu. Cadê você? Não esqueçam, né, de acessar também a comunidade, tá? Então, os grupos, né, em todo o país, se nós formos buscar sobre o Robot, nós vamos encontrar apenas um no Brasil, que ele está no WhatsApp e no Telegram. Ainda não foi atualizado, tá? Mas aqui pode-se procurar vários grupos específicos referentes ao tema, tá? Então, não esqueçam, tá, do que nós vamos trabalhar. Muito obrigado aí pela oportunidade, né, da Autodesk Brasil. O patrocinador, na verdade, é a Pars, né, que está aí proporcionando a experiência, né, dos nós, clientes e colaboradores, tá? E voltando aqui à minha tela inicial, tá? Essa foi a nossa aula Little Beam, uma abordagem da engenharia estrutural. Muito obrigado.